Olá pessoal do terceiro ano, vamos mais uma vez continuar nossos estudos, né? E desta vez vamos falar sobre estudo analítico dos espelhos esféricos, que é já a continuidade da primeira parte, né? A primeira parte dos estudos dos espelhos, a gente viu a construção das imagens, né? Imagem virtual, imagem real, né? Todo aquele aparato que a gente viu. Espero que vocês tenham resolvido os exercícios, ok? Para a gente poder então dar sequência aqui. Qual é o objetivo da aula de hoje? Qual é o objetivo de estudar analiticamente os espelhos esféricos? A gente viu nas construções que as imagens elas podem ficar maiores, menores, mais distantes, mais perto do espelho, e só que não tinha uma precisão, né? A gente sabia que ia ficar maior, mas não sabia quanto. Sabia que ia ficar menor, mas não sabia quanto. E o estudo analítico me dá exatamente o valor do tamanho que a imagem vai ficar, dependendo do local que eu coloco ele do espelho, tá? E a gente estuda dentro das condições de nitidez de Gauss, tá? Então não é qualquer espelho que vai dar certo, né? O estudo a gente faz de acordo com as condições de Gauss, ok? Então, o que a gente tem aqui a princípio? Você pode acompanhar a aula, tá? Aí na sua apostila 2, setor 123, página 94. Então tá aqui, ó, referencial de Gauss, tá a parte toda teórica aqui, tá a dedução das fórmulas que eu vou utilizar na minha aula de hoje, tá? Então você pode acompanhar aí pela sua apostila. Bacana, pessoal? Referencial de Gauss, válido para a luz incidente da esquerda para a direita. O que é isso aí? Veja bem. O que o Gauss fez? Ele pegou aqui os dois espelhos, né? Esse aqui é o côncavo, esse aqui é o convexo, e virou eles para esse lado aqui, né? A parte refletora dele está virada para a esquerda aqui, ok? E ele traçou um plano cartesiano aqui, tá? Um eixo x e um eixo y, tá? E veja bem, houve uma inversão aqui, ó, do eixo x, tá? Para cá ficava os valores positivos do eixo x, normalmente, né? Na matemática. E aqui os valores negativos. E ele fez essa inversão aqui, primeiramente, tá? Por quê? Para padronizar o local onde nós vamos colocar o objeto, tá? Então, dependendo de onde o espelho ficar virado, né, você vai ter as mesmas características, mas para organizar melhor o estudo, ele resolveu padronizar e colocar todos os raios provenientes aqui da esquerda para a nossa direita. Então veja bem que os raios vão vir nessa direção, ok? Então quer dizer que a gente vai sempre colocar um objeto do lado positivo do meu eixo x, tá? Já valendo aqui a inversão do eixo principal aqui do eixo x. Bacana? Então essa é a condição aqui, né, para a gente estudar dentro dos estudos de Gauss, tá? Vamos lá. Então o que eu devo saber? A gente sabe que a distância entre o foco e o vértice a gente chama de distância focal, tá? E essa distância focal aqui é do espelho côncavo, ok? E significa também que no espelho convexo também tem uma distância focal, tá? O espelho convexo, a parte da distância focal está do lado direito, né? Só que do lado direito aqui são valores negativos no eixo x e do lado esquerdo são valores positivos depois da inversão do eixo, ok? Então o que isso vai acarretar? Vai acarretar que daqui para frente, todas as vezes que o exercício falar para você que o espelho é côncavo, você vai colocar a distância focal positiva, tá? Então, distância focal positiva é uma característica do espelho côncavo. E, da mesma forma,
a parte negativa, que o espelho esférico convexo, né? A distância focal fica do lado negativo do eixo. Então, toda vez que o exercício mencionar que o espelho é convexo, nós temos por obrigação colocar o sinal de menos no resultado lá, seja 10 centímetros, seja 20 centímetros, o que o exercício mencionar, tá? Então, você deve colocar o sinal de menos antes. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve saber aqui. Ok. Agora, existe também uma distância que é a chamada, né, no caso, de P, tá? Aqui, ó, daqui até essa distância aqui, que é do objeto até o espelho, é chamada de distância do objeto ao espelho. Então, é o meu P. Então, o P, a letra P, vai significar, né, vai indicar para mim a distância do objeto ao espelho, tá? Tanto do espelho côncavo quanto do espelho convexo, ok? Bom, então aqui você tem o objeto e aqui você tem a imagem formada, né? Olha aqui, ó, eu passei muito rápido aqui, né? A gente viu aqui lá na aula passada, todo raio que incide paralelo passa pelo foco, todo raio que incide passando pelo centro de curvatura reflete por ele mesmo, formando a imagem, tá? A gente vai precisar disso aqui para analisar a questão de sinal agora, tá? Então, o meu P indica a distância do objeto ao espelho e o meu P' indica a distância da imagem ao espelho, tá? Então, primeiro, o F indica a distância focal, o P, distância do objeto ao espelho, o P', distância da imagem ao espelho, ok? Agora, veja que o meu P sempre vai ficar do lado esquerdo, sempre do lado positivo, dentro daquilo que o Gauss nos propôs, tá? Por isso que ele padronizou, para não ficar, né, trocando de lugar e tal, então teve que dar uma padronizada nisso aqui para facilitar o nosso entendimento e nosso estudo. Então, nós nunca vamos ter objeto do lado de cá, do lado negativo, tá? Porque vai estar atrás do espelho. A parte refletora do espelho está do lado esquerdo. Tudo bem? Então, jamais a gente vai ter P negativo. Então, todo o nosso objeto vai ser chamado de objeto real, tá? Nós não vamos trabalhar com objeto virtual, que seria do outro lado aqui, tá? E P', esse meu P', pode existir ele do lado de cá, do lado positivo, e pode existir do lado de lá, do lado negativo. Quando ele for conjugado do lado de esquerdo aqui, né, do meu eixo, então você tem uma imagem real, que é essa aqui, que ela tem que ser projetada em um anteparo, né? Já lembrando daquela nossa configuração de antes, quando eu tenho essa situação aqui, ó, que nós temos aqui um espelho convexo agora, tá? Todo raio que incide paralelo reflete para o foco e tal, e a gente tem a formação da imagem. Veja que o P continua do lado esquerdo, do lado positivo. Só que dessa vez o meu P' foi do lado negativo, tá? E ele foi virtual, foi feito pelo prolongamento dos raios. Então, o que a gente vai pensar nisso? Que o meu P é sempre positivo, independente do tipo de espelho. E quando o meu P' for negativo, a imagem é virtual. Então, eu tenho o significado desses sinais, né? O significado desse sinal é muito importante para a gente. Eu posso ter P' positivo e posso ter P' negativo. E o sinal, ele não é uma questão algébrica apenas, é uma questão teórica, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso para conseguir resolver os exercícios. Outra coisa que a gente tem que saber também é com relação ao objeto, tá? O tamanho do objeto. Então aqui eu tenho o tamanho do objeto, que a gente vai chamar de O, e o tamanho da imagem, que eu vou chamar de I, tá certo? O F, o P e o P' correspondem ao eixo X. O meu O e o meu I correspondem ao eixo Y, tá? Então, se o meu O é positivo, é porque ele está acima do eixo principal. Nesse caso aqui, o meu I também está acima do eixo principal, está do lado positivo do eixo Y, ok? Só que eu posso também ter objeto de cabeça para baixo aqui, tá? Então, posso ter objeto negativo e posso também ter imagem negativa virada aqui para baixo, ok?
Muito bem. Aqui, demonstrando novamente que eu tenho P', né? Aqui eu tenho a questão do sinal, o O negativo, virado para baixo, e a imagem também virada para baixo, tá? Então, o sinal de negativo não significa que ela é invertida, tá? Porque a referência da imagem é o objeto. Então, o objeto está para baixo, a imagem também está para baixo. Então, significa que ela é direita, ela não é invertida. Tá? Então, o sinal do I não significa imagem direita ou invertida. A gente vai precisar de um conceito que vai estar logo aqui à frente, ok? Muito bem. Aqui também, dentro do espelho côncavo, acontece a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, tamanho do objeto, tamanho da imagem, só que dessa vez aqui o objeto foi positivo e a imagem foi negativa. Tá? A imagem está abaixo do eixo e o objeto acima do eixo, tá bom? Ok, então resumindo o que a gente viu até agora. O que significa P? Distância do objeto ao espelho. O que significa P'? Distância da imagem ao espelho. O que significa F? Distância focal. O que significa o O, que é a altura do objeto, e o I, a altura da imagem. Ok? E aqui os seus respectivos sinais, certo? Sempre P positivo, ou seja, objeto real. P' pode ser positivo ou negativo. Se o P' for positivo, a imagem é real. Se for negativo, a imagem é virtual pelas características que a gente viu logo atrás aqui. E a distância focal positiva condiz com espelho côncavo, espelho convexo, distância focal negativa, ok? Bom, para que serve o aumento linear transversal? Ok? Vamos ver aqui. Primeiro que a fórmula dele é I sobre O. Então, só por aqui você já percebe que é uma comparação entre o tamanho da imagem e do objeto. Se a imagem estiver em centímetro, o objeto em centímetro, a gente cancela, a gente percebe que o aumento linear transversal ele não tem a unidade de medida. Tá? E aqui eu tenho uma outra forma também de calcular esse aumento linear transversal, quando eu não tenho o tamanho do I e o tamanho do O, mas eu posso ter a distância, tá? Da imagem ao espelho e a distância do objeto ao espelho, e eles são proporcionais, certo? Por isso que eu posso substituir na fórmula aqui, ok? Mas tem um sinalzinho de menos aqui. Bom, como é que funciona? Para que serve, na verdade, o aumento linear transversal? Como eu calculo é usando as fórmulas, mas o que o resultado me traz, né, de teoria? Veja um exemplo aqui. Digamos um objeto de 10 centímetros e a imagem também de 10 centímetros. A gente sabe que todo objeto em cima do centro de curvatura ele fica do mesmo tamanho, né, só que invertido. Então aqui, ó, se o I deu menos 10, se o O deu 10, obviamente aqui então vai dar menos 1. Por que eu coloquei esse exemplo? Para a gente entender que quando dá 1 essa relação, é porque são iguais, ok? E o fato de ter dado negativo indica sim que a imagem é invertida. Então veja que é uma relação entre esses dois sinais, ó, menos com mais, menos. Então não é o sinal do I que é negativo que indicou que a imagem é invertida. Na verdade, é o jogo de sinal aqui que fez com que aqui fosse negativo. Então, toda vez que o aumento linear for negativo, a imagem é invertida. Isso é importante para você interpretar os exercícios, tá? Para você colocar os dados do exercício. Bom, agora um outro exemplo aqui, ó. Aí outra coisa, quando o módulo é igual a 1, indica que ele é igual, né? Eu já comentei isso aqui. Agora imagine esse outro exemplo aqui. Você tem o I menos 5, menos porque está abaixo do eixo, e o O de 10 centímetros. Então veja que essa divisão, essa relação deu um meio negativo, mas com menos, menos, então menos indica que a imagem é invertida. Tá? Então está aqui mostrando na figura. E o fato de ter dado fração, né, menor que 1, não por ter dado negativo, mas o módulo ter dado uma fração, indica que a imagem diminuiu.
Nesse caso aqui, indica que a imagem é 2 vezes menor que o objeto, certo? Que ela é metade do tamanho do objeto. Então, para isso que serve o cálculo do aumento linear transversal, para eu saber se aumentou ou diminuiu e quantas vezes foi esse aumento ou essa redução, tá? Beleza. Agora, outro exemplo, eu tenho um objeto de 5 centímetros, eu tenho uma imagem aqui de 15 centímetros no espelho convexo, né? E deu 15 dividido por 5, 3. Opa, então o que eu tenho aqui de especial? O aumento linear deu positivo, quer dizer que a imagem é direita, né? A imagem é direita. Então ela não é mais invertida, ela é direita. E o fato de ter dado maior que 1 é porque ela aumentou, né? Houve um aumento. Então, quando aqui dá fração, é porque a imagem diminuiu. Quando dá um número inteiro maior que 1, é porque ela aumentou, certo? Então, qual que é a minha interpretação? Sinal, a imagem é direita e 3 vezes maior que o objeto, ok? Muito bem. E aqui eu tenho, só para reforçar, que a imagem agora está de cabeça para baixo, só que o objeto também está. E então eu tenho menos 5 centímetros e menos 15 centímetros. Menos com menos, mais. Opa, então a imagem é à direita porque deu positivo. Ela não é invertida. Ela é invertida em relação ao eixo, mas ela é direita em relação ao objeto. E a gente classifica sempre em relação ao objeto, ok? E 3 vezes maior, tá? Do que o objeto. Bacana? Então aqui eu tenho o resumo aqui dos sinais. Quando o aumento linear transversal é menor que 1, a imagem é menor, igual a 1, a imagem é igual, e maior que 1, a imagem é maior. Okay? E a questão do sinal, né? Aumento linear positivo, imagem à direita. Aumento linear negativo, a imagem é invertida. Okay? Então, são características que a gente tem que saber já imediatamente antes de ir na resolução dos exercícios. Tá? Senão a gente não consegue interpretar esses exercícios. Então aqui eu tenho um resumo final das fórmulas que eu acabei de mencionar. Tem mais uma aqui que a gente pode utilizar, tá certo? Você tem a dedução dela lá na sua apostila. E essa aqui é a equação principal, que a gente chama de equação de Gauss, né? Uma fimose é um pipiozinho mais uma pelinha, né? O pessoal brinca muito aí com essa fórmula desse jeito. Só que eu prefiro, na grande maioria dos exercícios, usar o produto pela soma. Igual lá na eletricidade, no paralelo lá, né? Na resistência equivalente, a gente também utiliza aqui o produto pela soma, que é só tirar o mínimo daqui e você chega nessa situação. Eu acho ela mais conveniente na resolução de alguns exercícios, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no exercício da sua apostila, tá? Tá aqui o exercício número 1 e vamos dar uma olhada. A foto a seguir mostra o dentista, então vai falar sobre a utilização desse espelho aqui pelo dentista. Então, com base nas afirmações aqui, vamos ver se estão corretas ou falsas. A principal função desse tipo de espelho é ampliar o campo visual. Bom, ampliar com certeza não é, né? Porque para ampliar o campo visual, o espelho tem que diminuir a imagem, tá certo? Então, para diminuir a imagem, o espelho, inclusive, tem que ser um espelho convexo. E esse espelho que o dentista utiliza é o espelho côncavo. Então, ele amplia a imagem do dente para ele poder verificar se existe cárie ou algum detalhe no dente, ok? Então, essa proposição está falsa. Então, bacana. Se o objeto, no caso o dente, for posicionado no foco principal do espelho, a imagem será real. Olha só, trouxe para você aquela imagem que a gente viu na aula anterior. Toda vez que o objeto está em cima do foco, não há formação de imagem, né? Isso é feito lá no infinito, então a imagem é imprópria. Então não tem nada a ver com a imagem real, ela será imprópria, tá? Então está falso.
Esse modelo de espelho pode ser utilizado para refletir a luz de um objeto luminoso, pois possui comportamento convergente, iluminando assim áreas da boca com formação de sombras, como nas regiões voltadas para a garganta. Tá meio estranho isso aqui, mas se você for ler com calma, tem sentido. E o fato do espelho ser côncavo, realmente ele consegue ter um comportamento convergente. A gente já viu isso na aula anterior, tá? Então isso é verdadeiro. Bacana? Bom, aqui essa parte eu trouxe esse texto para cá, tá? Para facilitar para a gente resolver. Num espelho esférico com raio de curvatura 10 milímetros, um dente de 0,8 milímetros de altura é posicionado a 1 milímetro do vértice do espelho. A abscissa da imagem é de menos 1,25. Poxa, muitos dados aqui, né? Então a gente tem que ter calma. Primeiro, raio de curvatura é a distância do centro de curvatura ao vértice. E aqui é 10 milímetros. Na fórmula a gente tem o foco. Distância focal que é metade disso, tá? Então quando a gente for usar na fórmula aqui, ó, a gente tem que pegar a metade do 10. Eu já poderia ter, obviamente, colocado o 5 aqui, tá? Coloquei assim para ficar fácil de visualizar. Bacana? Então a distância focal é a metade do raio de curvatura. Um dente de 8 milímetros de altura, esse é o tamanho do dente, o tamanho do objeto, não apareceu nessa fórmula. Posicionado a 1 milímetro do vértice. Então esse 1 milímetro ó, é a distância do objeto, que é o dente, até o espelho. Então você tem que identificar quem é quem, tá? Por isso a importância de você saber bem a teoria. Aí está falando a abscissa da imagem. A abscissa é aquelas distâncias no eixo X. Então é o pelinha que ele quer saber. A abscissa da imagem. Ele quer saber se realmente tem esse valor aqui. Tá certo? Então vamos verificar se isso é verdade. Dividindo aqui, tal, passa para o outro lado, negativo, e organiza tudo aí, multiplica por menos 1, tira o mínimo múltiplo comum daqui, e a gente vai obter a resposta desejada aqui, que é menos 1,25 milímetros. Então veja que o dente é de 0,8 e houve uma ampliação para 1,25. Por isso que o dentista utiliza esse espelho para ampliar a imagem, para facilitar, né, para que ele verifique se tem cárie ou não. Bacana? Então, essa está verdadeira. Ok? Para o dente posicionado entre o vértice e o foco principal desse espelho, ó, então ela mudou aqui. Ó. Para o dente posicionado entre o vértice e o foco principal desse espelho, temos um objeto real e uma imagem de natureza virtual, orientação direita e maior que o objeto. Então, é isso mesmo aqui, ó. Aqui está como se fosse o dente, né? que tá entre o foco e o vértice, que foi o que falou lá no texto, e as características. Ela realmente é virtual, ela tem orientação direita e ela é maior que o objeto, tá? Então, está verdadeiro. Bacana? Passemos então aqui para o exercício 2, então, lá da sua apostila. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Então, peraí, vamos organizar aqui a questão dos dados aqui. 25 centímetros do seu vértice, o que é isso? Quer dizer que a árvore que tem essa altura, seu tamanho do objeto, foi colocada a uma distância do espelho. Então, esse 25 centímetros é o meu P. Distância do objeto ao espelho. Sabendo que o espelho possui raio de curvatura. De novo, falou do raio de curvatura. Na verdade, a gente precisa de distância focal, que é metade disso. Tá? Com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que qualquer pessoa aí viciada em fórmula já ia pensar em colocar isso na fórmula
e resolver para interpretar o resultado e olhar aqui. Mas vou te mostrar que não tem necessidade de fazer conta para resolver esse exercício, desde que a gente saiba a parte teórica, tá? Que é importante. Então, primeira coisa, aqui, ó, o exercício falou que o raio de curvatura é de 25 centímetros a uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Espera aí, então. Quer dizer que o objeto está a 25 centímetros do vértice. E o centro de curvatura também está a 25. Então, o que isso significa? Significa que o objeto está em cima do centro de curvatura. E olha as características dela. Ela é real, ela é invertida, ela tem o mesmo tamanho. Então, se você tiver em mente isso aqui, que faz parte daquela primeira aula, da construção, você já resolve isso aqui, ó, de boa. Olha aqui, ó. Primeiro, a imagem é direita e maior do que o objeto. Deixa eu ver se está aqui nesse... É para cá mesmo. A imagem é direita e maior que o objeto. Então já deu pau. Primeiro que ela é invertida, né? E não é maior, ela é igual. Então já não pode ser letra A, tá? Ela é direita. Então, de novo, ela é direita, na verdade ela é invertida, maior de novo. Não vou nem reler o resto, tá? Ela é invertida, passou, maior do que o objeto. Ela não é maior que o objeto, ela é igual ao objeto, tá? Então, aqui que fala, ela é invertida, do mesmo tamanho do objeto, estando a 25 centímetros do verso do espelho, tá? Então, essa é a correta. Olha aqui, ó. Então, se essa distância aqui, ó, daqui até aqui, o P é 25 centímetros, e a distância e o centro de curvatura, o raio de curvatura também é 25, era só ter lembrado dessa figura, tá? Não precisaria fazer conta para resolver esse exercício. Mas fazendo a conta para satisfazer a curiosidade da galera que gosta de sofrer um pouquinho com conta, então tá aqui o 25 centímetros, que é a distância focal, que é essa aqui. Tá aqui o raio de curvatura 25, só que para jogar na fórmula eu tenho que dividir por 2, porque eu trabalho com distância focal. Fazendo essas contas aqui, jogando para cá, jogando para lá, multiplicando por menos 1, fazendo o mínimo múltiplo comum, aí você chega no 25 centímetros. Né? Que também aqui eu confirmo, jogando aqui na fórmula do aumento linear transversal, que ela tem 50 centímetros de altura também. Da mesma forma que o objeto tem 50 centímetros de altura, a imagem também tem 50 centímetros de altura. Tá? Você está talvez estranhando essa minha igualdade aqui, é porque a gente viu lá atrás que o A vale I sobre O. E o A também vale menos P' sobre P. Então eu posso fazer essa igualdade direta aqui, tá? Para resolver alguns exercícios, isso facilita muito, tá bom? Então, mas na verdade não precisaria desse cálculo todo. Exercício 3. Então, um técnico está a 4,5 metros do espelho do telescópio Hubble, sabendo que a abscissa focal... O que é a abscissa focal? A abscissa são valores que temos no eixo X. Então, isso aqui é a distância focal, é o F. Desse espelho é aproximadamente 6 metros. Então, quer dizer que o F nesse exercício tem que ser 6. E positivo, porque eu percebo que esse objeto, que esse espelho é um espelho côncavo, tá? E não um espelho convexo, tá? Qual é a ampliação da imagem do técnico? Qual é a ampliação da imagem do técnico? Então, vamos mandar a bronca e fazer essa conta, tá? Vamos lá. Então, quais são as características? Um técnico está a 4,5 metros. Está aqui. É a distância dele ao espelho. A abscissa focal, que é a distância focal, 6 metros. Qual é a ampliação da imagem? Para eu saber a ampliação da imagem, eu preciso descobrir o aumento linear transversal. Quer saber quanto que aumentou a imagem. Ela dobrou de tamanho? Diminuiu? Como é que foi? Tá?
Então, para calcular esse aumento linear transversal, eu preciso do P', porque o P eu já tenho. Tá? Então, a gente joga na equação de Gauss os dados que a gente tem, tá? O 6 aqui, o 4,5 e o P', que é o que eu estou querendo descobrir. Fazendo essa continha aqui, jogando para cá, passando outro para cá, fazendo mínimo múltiplo comum, a gente chega no menos 18 metros. Bom, primeiro, por que deu menos? Porque a imagem, a gente observa lá no desenho, ela é uma imagem virtual, tá? Então, toda vez que a imagem é virtual, evidentemente que o P' tem que ser negativo, tá? E ela deu 18 metros, olha só, né? O objeto está a 4,5 só de distância, mas a imagem está a 18 metros de distância, certo? E aí, voltando aqui, fazendo menos da fórmula com menos do que eu achei aqui, eu descobri que essa imagem ampliou 4 vezes. Ela ficou 4 vezes maior, tá? Então, resposta do exercício aqui, então. Tá? Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui. Aqui, ó. Exercício, resposta está aqui, 4. Tá? Muito bem. Bom, o que eu pensei? Todos os exercícios que a sua apostila trouxe até aqui foram espelhos côncavos, onde a distância focal foi positiva. Aí eu busquei lá nos exercícios de aplicação da sua página 100, tá? O exercício 105 que fala de espelho convexo. Só para eu te dar um exemplo do que fazer quando o espelho é convexo, tá? Então a gente tem lá, um aluno coloca seu rosto a uma distância de 40. Então essa é a distância do objeto ao espelho, é o rosto dele que ele quer observar. Então é o objeto. De um espelho convexo de distância focal. Então olha só o sinal de negativo. Espelho convexo, distância focal negativa. Então, na hora de jogar na fórmula, você tem que jogar esse negativo. Tá? E ele quer saber o seguinte: a alternativa que representa corretamente a posição e as características da imagem, ou seja, a distância que essa imagem está e se ela é maior, menor, invertida, direita e tal. Olha, esse é um exercício também que dá para fazer por conta. Obviamente, você joga na fórmula, você consegue achar. Mas se você souber a parte teórica, você não precisa perder tempo em fazer conta. Então vamos entender por quê. Primeiro, falou que esse espelho é convexo, tá? Espelho convexo. O espelho convexo só forma um tipo de imagem, que é aquela imagem que ela é ampliada, tá? Ela é ampliada. Então, você não tem condições de ter aqui, ó, toda vez que ela é ampliada, o aumento linear transversal tem que ser tantas vezes maior, né? E não menor. Então, olha só aqui, ó. Você tem que 4 vezes menor. Ela foi diminuída, né? Pela alternativa da letra A, tá? E outra coisa, se a distância focal é 10, a imagem não vai ter jeito de ser mais 10 centímetros aqui, tá? Então é impossível. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui para te mostrar. Então você tem aqui o objeto de frente com o espelho convexo. As características da imagem são virtual, direita e menor. Toda vez que é virtual é direita. Toda vez que é real é invertida. Tá? Então a gente retoma aqui e observa que é falso, tá? Porque a imagem está falando aqui que ela é virtual e invertida. Não tem como ter imagem virtual e invertida dentro das condições de nitidez de Gauss, tá? Então já está falso, não precisaria de fazer conta. Olha essa outra aqui de novo, a imagem virtual. Imagem virtual, então já está fora, tá? Não tem como. Essa aqui também estava falsa em função de ser invertida, né? Essa aqui, olha só, imagem virtual de novo. Cara,
imagem virtual aqui, tá? Imagem virtual aqui, até que por ser virtual não tem problema. Só que aqui, ó, virtual e invertida. Não passou, certo? Agora aqui, ó, virtual e direita. Passou. Só que 5 vezes menor, né? E aí, opa, olha lá, que jeito. Né? 5 vezes menor. Ah, rapaz, ela pode ser menor, né? Ela pode ser menor. Então, espera aí que pode ser essa alternativa, hein? Tá? Essa aqui não, porque virtual e invertida. Toda vez que é virtual, ela é direita, não pode ser invertida. E olha essa outra aqui, embaixo. Imagem real. Imagem real. Não tem jeito de ser real, cara. Ó, toda vez que eu tenho espelho convexo, a imagem é virtual, tá certo? Então, só sobrou a tal da letra B. Beleza? Agora vamos fazer uma continha para justificar isso aqui, só para te mostrar que isso é verdade, tá? Aliás, eu nem fiz, né? Fiz a conta não, fiquei com preguiça de fazer a conta aqui. Para a gente fazer essa conta aqui, o que é isso aqui? Ele quer saber o P, então era só para o pelinho, quer saber o pelinho. É só você jogar lá no Fimose, tá? Jogar o sinal de menos lá, tá certo? E o sinal de menos aqui é em função da imagem ser virtual, tá? Toda vez que uma imagem é virtual, o meu pelinho é negativo. Bacana? Então agora é só você resolver os exercícios aqui da sua apostila, da página 100. Escolha a série que você quiser, né? Então, da mesma forma que a gente está fazendo na sala de aula, agora aqui no confinamento aqui, a gente vai fazendo da mesma forma, tá? Você que vai escolher se é a série branca, amarela ou roxa a sua aula. Bacana, pessoal? Então, fico por aqui. Até a próxima. E aí aguarde os próximos cronogramas aí que a gente vai, né, enquanto estiver nessa situação, a gente vai trabalhando virtualmente desta forma. Ok, pessoal? Obrigadão. Fui.